Continuando aqui a parte de entropia, na aula passada a gente introduziu o conceito de entropia, vimos a definição matemática da entropia, de onde vem esse conceito, falamos da desigualdade de Clausius e hoje a gente vai começar a aplicar um pouquinho a entropia para os sistemas de engenharia, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aplicar o conceito de entropia para processos. Então a gente vai começar a aula de hoje falando de processos isentrópicos. Como já diz o nome aqui, iso vem de igual e entropia. Então são processos onde a entropia não irá variar. Beleza? Então, para começar, os processos isentrópicos, eles são processos idealizados. Então, são processos ideais que nós vamos usar como parâmetros de comparação. É semelhante um pouquinho ao que a gente fez com Carnot. Vamos olhar aqui o balanço de entropia para definir o que o processo precisa ser para poder ser considerado isoentrópico. Então, a gente está vendo aqui a variação da entropia é igual a transferência de entropia mais a geração de entropia. Então, para um processo ser isoentrópico, ele precisa ser nulo na parte de transferência de entropia, essa é a primeira, e precisa ser nulo na parte de geração de entropia. A entropia, gente, ela é transferida pelo calor. Então, para esse primeiro termo ser nulo, ele vai ter que ser adiabático. E a geração de entropia, para ela ser nula, ela tem que vir de um processo reversível. Então, para que eu possa considerar o meu processo isoentrópico, ele tem que ser essas duas coisas: reversível e adiabático. Então, quando a gente tiver esse processo isentrópico, a gente vai utilizá-lo como um parâmetro da eficácia do meu equipamento. Então, para equipamentos que consomem energia, nós vamos poder dizer que vai ter um consumo reduzido de trabalho. Não vai ser o mínimo, porque o ideal seria um processo isotérmico. Beleza? Isso a gente fala muito em termo 2. O interresfriamento ajuda muito a reduzir o consumo energético do compressor. Beleza? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Para as turbinas, a gente já pode dizer a máxima geração de potência dessa turbina vai ser quando ela for isoentrópica. E para os trocadores de calor, não faz muito sentido a gente falar de trocador de calor isoentrópico, tendo em vista que a transferência de calor é o veículo que vai transportar a entropia. Então, se eu não tenho transferência de calor, eu não tenho variação de entropia. Então, não faz sentido para um trocador de calor. Beleza? Vamos lá. Vamos comparar aqui a expansão isentrópica e a compressão isentrópica para a gente chegar no ponto que eu falei com vocês sobre o máximo e o mínimo trabalho gerado e consumido. Seguinte. Então, se a gente olhar aqui, esse diagrama entalpia-entropia é chamado de diagrama de Mollier. Beleza? Ele é ótimo para a gente verificar ao mesmo tempo a geração de energia ou consumo de energia, que a gente vai ver isso no eixo Y, na vertical, e o efeito das irreversibilidades, que a gente vai ver na horizontal. Então, se o meu processo for isoentrópico, ele vai ser representado por uma reta vertical aqui. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro aqui vai representar para a gente uma expansão isoentrópica, para a gente comparar o processo real com o processo isentrópico. E o segundo aqui vai representar para a gente uma compressão isoentrópica e uma compressão real, para a gente comparar os dois. Então, vamos no primeiro aqui, na expansão isentrópica. No caso, a turbina que vai fazer isso. Então, vai gerar trabalho. Então, o ponto inicial é o mesmo. Vai partir aqui do ponto do estado 1, na pressão 1 e na temperatura 1. Então, está aqui. O ponto final, gente, ele é determinado pela pressão. Ok? Então, eu vou expandir o fluido da pressão 1 até a pressão 2.
O que vai mudar agora é se o processo é isoentrópico ou se ele é real, mas a pressão final é a mesma. Então vamos reparar aqui o tamanho do segmento de reta aqui, de 1 até 2S. Quando eu digo um estado, alguma coisa S, no caso um 2S, quer dizer que eu estou afirmando que a forma que eu cheguei nesse estado é por uma trajetória isoentrópica. Beleza? Então, 1 até 2S é um processo isoentrópico. Repare aqui o gradiente de entalpia nesse processo. H1 menos H2S. Se a gente fizer o balanço de energia, considerar a turbina adiabática, sem variação de energia potencial e cinética, a potência gerada pela turbina vai ser o quê? O ΔH. E está aqui o tamanho desse ΔH para um processo isoentrópico. Agora, se isso ocorrer para um processo real, a entropia vai aumentando durante o processo, devido às irreversibilidades. E olha aqui onde a gente vai parar. Esse é o estado 2. Então, agora a gente tem o ΔH para o estado 1 até o estado 2. Beleza? Então, olha o tamanho desse ΔH aqui para o processo real e o ΔH para o processo isoentrópico. Então, para uma turbina, gente, a maior geração possível que eu vou ter vai ser quando ela for isoentrópica. Vamos analisar agora quando eu estiver comprimindo o fluido. Então, novamente, a gente está no diagrama de Mollier aqui, entalpia no eixo Y e entropia no eixo X. Vamos verificar, a gente sempre o patamar de entrada e de saída é a pressão. Então, ele inicia-se no ponto 1 na pressão e sai no ponto 2 ou no 2S, tanto faz, vai sair nos dois na mesma pressão de saída. Então, a gente vai comparar assim, vai fixar a pressão de entrada e de saída e vamos considerar a saída isoentrópica e a saída real. Vamos verificar aqui. Na compressão, então, eu vou partir do meu estado 1, que eu vou ter uma entalpia 1. Vou até o estado 2S, que eu vou rebater aqui para o eixo Y e vou achar a entalpia 2S. Então, esse ΔH aqui vai mostrar para mim qual é o consumo de energia na compressão isoentrópica. Agora, se esse processo for real, ele vai ser irreversível e sua entropia vai aumentar. Então, repare agora, esse ponto 2 representa a saída do compressor ou da bomba para um caso real. E olha o tamanho desse ΔH aqui, que vai representar a potência real desse processo. Então, quando eu digo que o processo isoentrópico serve como parâmetro de comparação para a gente, é para isso, para a gente verificar qual é a melhor potência gerada aqui, a máxima potência gerada aqui, comparando com o real, e qual é a mínima, eu vou falar mínima, gente, mas já expliquei para vocês, na verdade, que o mínimo é no isotérmico, né? Mas vamos cometer esse erro aqui. O mínimo de consumo de um equipamento e o consumo real. Então, a gente vai comparar essas duas hipóteses com a eficiência isoentrópica. Então, para não decorar fórmulas, a gente vai saber o seguinte. O que é a eficiência isentrópica? Ela é o meu parâmetro de comparação do que eu estou gerando ou consumindo com relação ao melhor caso possível de geração ou de consumo de energia. Então, para uma turbina, o melhor caso possível é quando for isentrópico. Então, e esse valor vai ser maior do que o real. Importante a gente lembrar isso. O valor maior tem que ficar no denominador, porque essa eficiência vai de 0 a 100%. Então, se o valor maior ficar no numerador, esse valor vai ser maior, o valor da eficiência vai ser maior que 1. Então, vamos lembrar, o maior valor vai ter que ficar embaixo, no denominador. Então, vamos lá. Como que eu calculo, então, a eficiência isoentrópica de uma turbina? Vai ser a variação da sua entalpia, no caso real, que vai ser H1 menos H2, dividido pelo caso ideal, vai ser o isentrópico, vai ser H1, que está aqui, H1 é o mesmo para os dois, menos H2S, vai ser o ΔH real dividido pelo ΔH isoentrópico. Agora, para o compressor, gente, é o contrário, o maior valor é o real, o mínimo de consumo que eu posso ter no meu compressor ou na minha bomba é o isoentrópico. Então,
o numerador vai ter o processo isentrópico, vai ser o ΔH isoentrópico dividido pelo ΔH real. Beleza? Então, esses aqui são os parâmetros de eficiência isentrópica para a gente ver o quão eficaz nosso equipamento está sendo, o quão distante de um processo ideal ele está. Bom, a gente viu a eficiência isentrópica e como isso vai se aplicar a processos isolados. Então, para uma turbina, para um compressor, para uma bomba. E agora a gente vai analisar o seguinte: tendo um diagrama temperatura-entropia, o que a gente pode tirar de conclusão quando começarmos a desenhar os processos neles? Por quê? Porque o diagrama TS, gente, vai ser o mais comum para a gente a partir de agora. Tudo a gente vai representar no TS, praticamente. Quando formos representar os ciclos termodinâmicos, então, ciclos de potência, vai ser no TS. A maioria do tempo. Em refrigeração a gente usa mais o pH, mas isso é cenas para os próximos capítulos. Vamos lá. Opa, volta aqui. Seguinte. Então, se a gente sabe que a variação da entropia, ΔS, é igual à transferência mais a geração, quando a gente considerar que esse processo é reversível, esse termo some, não é? Então, se a gente tirar essa integral, derivada dos dois lados, a gente vai poder dizer que ds é igual a dq sobre t numa trajetória reversível. Então, se eu jogar agora a temperatura para o outro lado e integrar, a gente vai ter que o calor num processo reversível é igual a integral de TdS. Beleza? O que isso quer dizer para a gente? Se a gente tiver agora um diagrama temperatura-entropia e tiver um processo reversível ocorrendo aqui, a área que vai estar aqui embaixo vai representar o calor. Se for uma trajetória de entropia está aumentando, vai ser calor adicionado. Se for uma trajetória onde a entropia está diminuindo, vai ser calor rejeitado. Então, essa área aqui para a gente agora tem um novo significado. E por que isso vai ser interessante para a gente? Vamos lá. Se o processo for isoentrópico, ele vai ser representado por uma linha reta aqui. Como eu falei no início da aula de hoje, o processo para ser isoentrópico, ele tem que ser duas coisas: reversível e adiabático. Então, qual é a área embaixo dessa reta aqui? Zero. Lógico, logo está batendo com o que a gente falou, o processo é adiabático. Agora, vamos lembrar de um ciclo onde eu tenho dois processos de transferência de calor isotérmico e dois processos de compressão, um processo de compressão e um processo de expansão adiabáticos. Esse ciclo aqui, gente, é o ciclo de Carnot. Então, como que eu calculo o trabalho líquido? A gente fez lá, né, vendo calor que entra, calor que sai, o trabalho líquido gerado. Tendo essas informações, fazendo balanço de primeira lei da termodinâmica, a gente verificava o quê? Que o trabalho gerado era a diferença entre o calor que entra e o calor que sai. Então, se a gente olhar aqui, de 1 até 2, se a gente pegar a área aqui, 1, 2, A, B, esse retângulo que vem aqui, dessa reta aqui de cima até a reta aqui embaixo, a gente tem o calor adicionado. E se a gente pegar a área aqui, 3, 4, AB, a gente tem o calor rejeitado. Então, a diferença entre os dois é essa área aqui dentro, que vai representar o trabalho líquido por unidade. Desculpa, se for entropia S maiúsculo extensiva, é o trabalho líquido. Se for S minúsculo, é trabalho líquido por unidade de massa. Beleza? Então, essa área aqui, quanto maior ela for, mais trabalho eu estou gerando. Então, por isso que para uma máquina térmica, quando eu afasto a linha de cima da de baixo, eu estou gerando mais trabalho. Isso é bom. Numa máquina frigorífica, numa bomba de calor ou num refrigerador, quando eu afasto as linhas, eu estou aumentando o consumo energético. Isso não é bom. Então, para uma máquina frigorífica, o ideal é aproximar essas duas linhas para aumentar o COP. Beleza? Então, o que eu quero de vocês de mais importante aqui para a gente usar no próximo slide é que a área aqui, embaixo da curva no diagrama TS, é o calor adicionado. Então, se a gente traduzir isso aqui para a matemática nossa aqui, T vezes ds é igual a ΔQ. Então, o elemento diferencial de calor, ΔQ, é igual a TdS. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai para um momento mais matemático da aula.
que a gente precisa de algumas equações para a gente poder obter a variação da entropia sem depender do processo. Que até o momento a gente precisa saber, o processo é reversível, é irreversível, quanto que é a geração de entropia e tal, mas eu quero achar a entropia, já que ela é uma propriedade, utilizando outras propriedades. Então, para isso, a gente vai utilizar as equações chamadas equações TdS. Então, eu vou fazer o passo a passo aqui da dedução delas e no final a gente vai entender como que a gente vai achar a variação. Beleza? Então, o primeiro passo é a gente lembrar do slide anterior. ds é igual a del Q sobre t numa trajetória reversível. Então, TdS é del Q numa trajetória reversível. Então, a gente vai juntar agora a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Na primeira lei, a gente viu que a variação da energia interna é calor menos trabalho. Então, se a gente botar isso na forma diferencial, desconsiderando energia cinética e potencial, du, lembrando U é energia interna, é igual a del Q menos del W. A gente viu que del Q é TdS, está aqui. E a gente viu que del W para um sistema fechado é PdV. Beleza? Então, aqui a gente tem a primeira equação TdS. A gente vai transformar aqui em propriedades intensivas. TdS é igual a du mais PDV. Ok? Então, essa é a primeira equação TdS, também conhecida como equação de Gibbs. Já já a gente vai ver a utilidade dela. Partindo dessa primeira equação, TdS é igual a du mais PDV, a gente vai introduzir agora a entalpia aí no meio. Lembrando, entalpia é igual a U mais PV. Então, se a gente derivar aqui e fizer a regra do produto, no PV, vai ficar du mais PDV mais VdP. Então, se agora a gente quiser colocar a entalpia aqui no meio, no lugar da energia interna, substituindo aqui, né, du por dH, não por dH, né, pelo termo todo aqui, a gente vai ter que TdS é igual a dH menos VdP. E essa aqui é a segunda equação TdS. Beleza? Então, agora a gente tem a base, são essas duas equações que vão ser a base para a gente poder começar a achar a variação da entropia para os nossos fluidos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar essas duas equações e isolar o termo ds. Então, vamos passar dividindo por outro lado as temperaturas. Então, a primeira equação TdS era o quê? TdS é igual a du mais PDV. E a segunda era TdS é igual a dH menos VdP. Então, a gente pegou aqui, passamos dividindo. Então, ds é igual a dH sobre T menos VdP sobre T. E ds é igual a du sobre T mais PDV sobre T. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos usar essas duas equações aqui para os gases ideais. Só que antes, vamos lembrar que, para um gás ideal, PV igual a RT, CV era igual a du dt, então du é CV dt, e CP, que era igual, continua sendo, né? CP, que é igual a dH dt, então a gente tem que dH é igual a CP dt. Beleza? Tendo isso em mente, substituindo agora nas duas equações que a gente tinha, o que vai acontecer? A primeira que tinha era ds igual a dH sobre T menos VdP sobre T. Beleza. dH é igual ao quê? CP dt. Então, dH sobre T vai virar CP dt sobre T. E V sobre T, se a gente olhar aqui, PVRT, então V sobre T é igual a R sobre P. Então, VdP sobre T vai virar R sobre P dP. Tá aqui. Essa aqui, então, é a nova equação TdS que a gente tem, só que para os gases ideais. E a gente vai fazer o mesmo processo de substituição aqui na de baixo. du é igual a CV dt e P sobre T é igual a R sobre V. Beleza? Então, se a gente partir aqui dessas equações, eu não quero saber o ds, eu quero saber a variação de entropia. Então, eu vou integrar ds de S1 até S2. Então, a variação da entropia, então eu vou integrar do lado de cá. Vai ser integral de 1 até 2 de Cp, que é uma propriedade dependente da temperatura apenas, para um gás ideal, sobre T, dt, menos R
eu tinha aqui o quê? R é uma constante. Integral de 1 sobre P dP. Vai virar ln. Então, menos R é ln de P2 sobre P1. Analogamente, a gente acha que para usar o CV, vai ficar ΔS é igual a integral de CV sobre T dt, mais R é ln de V2 sobre V1. Essa equação, gente, é o que vai dizer para a gente a variação da entropia do gás ideal. A gente tem duas formas de resolver essa equação. Tem uma terceira que eu vou falar no próximo slide, que talvez vocês gostem bastante. A primeira, gente, é o quê? Eu pegar meus patamares de temperatura, T1 e T2, pegar a temperatura média, e para essa temperatura média eu pegar o calor específico. Então ele vai ser uma constante nesse processo, ele sai da integral. Então vai ficar calor específico vezes ln de T2 sobre T1, menos R ln de P2 sobre P1. O mesmo pode ser feito para a equação de baixo. Aí vai ficar CV médio, né, ln de T2 sobre T1, mais R ln de V2 sobre V1. Outra forma de resolver é fazer essa integral aqui. Só que dá muito trabalho eu ficar realizando essa integral de uma temperatura 1 até uma temperatura 2 toda hora que eu for resolver. Então, o que já foi feito para facilitar a nossa vida? Foi feita a integral a partir de um referencial de 0 Kelvin. Nesse 0 Kelvin aqui, eu vou ter uma entropia padrão, esse S0 aqui é a entropia padrão igual a zero. Então, eu vou integrar de 0 Kelvin até a temperatura que eu me encontro e vou integral de Cp sobre T dt e eu vou achar um valor. Então, isso foi feito para N valores de temperatura. Feito essa integral para todos esses valores foram tabulados e a gente tem no final do livro, no apêndice, uma tabela da entropia padrão que vai depender apenas da temperatura. Então, essa conta aqui vai virar isso aqui, ΔS é igual a entropia padrão 2 menos entropia padrão 1, lembrando, esses dois termos aqui dependem apenas da temperatura, menos R ln de P2 sobre P1. O que dá para tirar de conclusão que é interessante aqui também? Primeira coisa, gás ideal, a gente falava energia interna e entalpia, se a gente tem a temperatura, a gente acha esses dois. Porém, para um gás ideal, se eu tiver a temperatura, apenas eu não acho a variação da entropia. Para um gás ideal, eu vou precisar saber a pressão também. Então, tem um termo que depende da temperatura, que são as entropias padrões, e o termo de, vamos dizer, entre aspas, de correção aqui, que depende da pressão. Então, quando eu juntar isso tudo, eu vou achar a variação da entropia para um gás ideal. Beleza? Eu não falei com vocês aqui na aula sobre variação de entropia para substâncias incompressíveis, porque a gente não vai trabalhar muito com sólidos e a maioria do tempo é com vapor. Mas se for um líquido, o que vai acontecer aqui? Esse termo VDP aqui não vai variar muito, porque é substância incompressível. Então vai ficar apenas isso aqui. Quando a gente integrar, vai ficar integral do calor específico médio. Ele pode sair da integral, então vai ficar calor específico ln de T2 sobre T1, que a gente pega a variação da entropia. Mas não vou entrar em detalhes aqui para não poluir mais o slide com mais informação, que a gente vai acabar não usando tanto. E vou explicar por quê. Então, essas duas formas que a gente tem para resolver, uma forma é exata, que é essa aqui da esquerda, usando a entropia padrão, esse S0 aqui, que depende unicamente da temperatura, como a gente pode ver aqui. Então, para cada temperatura, a gente vai achar um valor de entropia padrão, para substituir naquela forma. Ou a gente pode fazer o quê? Pego minha temperatura 1, temperatura 2, utilizo a temperatura média e encontro seu calor específico médio. E faço também daquela forma. Ou tem a terceira forma que eu acho que vocês vão preferir, que é usar um software que tenha já no seu banco de dados as entropias. Então, se a gente estiver utilizando esse software, a gente vai alimentá-lo com a temperatura e a pressão do estado, ele nos retorna a entropia sem a gente precisar fazer essas contas todas. Mas é muito importante que vocês entendam de onde vem. Então, essa é a forma que a gente vai ter para achar a variação da entropia, para os gases ideais. Continuando, agora a gente vai novamente usar a equação TdS para deduzir qual é o trabalho de fluxo em regime permanente. Trabalho de fluxo, como assim? A potência que meu equipamento vai consumir ou vai gerar quando tiver um fluido escoando por ele. Então, a gente aprendeu que num sistema fechado,
o meu trabalho de expansão ou de compressão era a integral de PDV. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai expandir esse conceito para um sistema aberto, para um volume de controle. Então, o balanço de energia aqui, para um sistema em regime permanente, vai ficar calor menos trabalho, variação da entalpia, energia cinética e energia potencial. Isso aqui está escrito na forma diferencial, então ΔQ menos ΔW, dH mais D energia cinética mais derivada da energia potencial. Vamos lembrar lá da primeira aula de termodinâmica também, olha que interessante aqui, ó. Do lado de cá temos diferenciais exatos, porque temos propriedades do lado de cá, e do lado de cá temos diferenciais inexatos, ok? Porque não temos propriedades aqui. Mas beleza. Então eu quero achar qual que é esse ΔW aqui. Quanto que vale essa potência para um processo reversível? A gente viu nas equações TdS lá que o calor é igual a TdS, né, para um processo reversível. ΔQ é igual a TdS. E a gente viu que esse TdS, nossa segunda equação TdS, mostrava para a gente que TdS é igual a dH menos VdP. Pelo balanço de primeira lei, me acompanha aqui, a gente tem calor menos trabalho e a variação da energia. E se a gente pegar e substituir esse calor aqui, vai ser igual a TdS. A gente viu que TdS é igual a dH menos VdP. Então, se a gente substituir esse calor aqui na equação, a gente vai ter que o trabalho reversível vai ser igual a menos VdP, menos a variação da energia cinética, menos a variação da energia potencial. E se a gente integrar, então o trabalho vai ser menos VdP, menos os termos de energia cinética e potencial. Beleza? Então, se a gente desconsiderar essas duas parcelas, a gente chega no seguinte, que a potência reversível para um processo reversível para um volume de controle é igual a menos a integral de VdP. E eu boto essa figura para fazer um paralelo com um sistema aberto e um sistema fechado. Se o meu sistema for aberto, o trabalho é integral de VdP. Se o meu sistema for fechado, o trabalho é integral de PDV. Beleza? Esses dois casos para processos reversíveis. Beleza? No início do curso, no primeiro capítulo, vocês não sabiam o que era irreversibilidade ainda, então não fazia muito sentido eu falar para vocês sobre esse trabalho ser reversível. A gente apenas falava que era o trabalho num processo de compressão ou expansão. Mas agora a gente sabe. E a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai comparar esse trabalho de fluxo para bombas e compressores. Para fluidos compressíveis e incompressíveis, usando aquela fórmula. Seguinte, temos duas hipóteses aqui. Eu tenho uma pressão de 100 kPa e uma pressão de 1 MPa. Eu quero comprimir o fluido de uma pressão para outra. Eu tenho duas possíveis trajetórias. Eu posso comprimir fluido na fase gasosa ou fluido na fase líquida. Não posso comprimir aqui no meio, porque eu vou danificar o equipamento. Então, se eu for comprimir nesse ponto A, nessa trajetória A, eu vou usar uma bomba. Agora, se eu for comprimir nessa trajetória B, eu vou usar um compressor. Repare que os dois estão fazendo a mesma compressão, de 100 kPa para 1000 kPa. Beleza? Então, vamos primeiro para a bomba. Olha só, para a bomba o trabalho é menos integral de VdP entre P1 e P2. Como a bomba trabalha com um fluido incompressível, seu volume específico praticamente não varia nesse processo. Para ficar mais fácil de entender, a densidade do fluido é a mesma em 1 e 2 praticamente. Então, eu posso retirar isso aqui da integral. Então, fica integral V vezes a integral de dP. Então, fica V ΔP. Beleza? Como eu já sei que consome energia aqui, eu tirei o sinal de menos, porém, a gente tem que concluir que a potência consumida pela bomba para comprimir o fluido de 100 a 1000 kPa é de 0,94 kJ por quilograma. Beleza? Potência específica. Vamos fazer isso agora para o compressor. O que acontece no compressor? O volume específico varia significativamente na entrada e na saída. Beleza? Então eu não posso tirar esse volume específico da integral. Então eu não vou poder fazer essa continha aqui se eu não tiver uma equação
como que o volume varia ao longo da pressão. Então, ao invés disso, a gente vai calcular qual é o trabalho reversível do compressor usando as entalpias. Então, o trabalho específico calculado vai ser de 519,5 kJ por quilograma. Repara o seguinte, eu fiz a mesma compressão. Eu comprimi o fluido de 100 para 1000 kPa e eu comprimi o fluido de 100 para 1000 kPa nos dois casos. Porém, olha a diferença do consumo energético de cada um. Isso aqui vai ser muito importante quando a gente conversar em termo 2 sobre os ciclos. Então, no ciclo a vapor utiliza-se a bomba. Então, ela consome muito pouco. No ciclo a gás utiliza-se o compressor. Então, a gente vai falar bastante disso. Mas tenham em mente, para o mesmo patamar de pressão, o mesmo gradiente de pressão, a bomba vai consumir sempre muito menos potência para comprimir o fluido. Então, se possível, utilize a bomba. Para fechar a aula de hoje, a gente vai fechar com um balanço de entropia. Esse balanço de entropia, então, vai juntar todas as parcelas de entropia que entram, todas as parcelas de entropia que saem e o que vai variar aqui dentro. Então, primeiro a gente tem que saber quais são as formas que a gente tem para transferir entropia. A gente transfere entropia pelo calor, e esse termo é dado pelo calor dividido pela temperatura que essa transferência ocorre. Então, a gente vai ter a transferência de entropia. Além disso, a gente pode transferir entropia pelo fluxo de massa, que é a vazão em massa vezes a entropia específica do que entra ou que sai. E não vamos transferir entropia por trabalho. Já conversamos sobre isso. Então, essas são as duas formas que a gente tem para transferir entropia. Então, se a gente fizer um balanço de entropia para um sistema fechado, a gente já fez. Na aula passada, a gente verificou que a variação da entropia é a transferência de entropia pelo calor mais a geração de entropia. Então, eu tenho minha forma de transferir entropia aqui no meu sistema fechado, vai ser apenas pelo calor. Se eu tiver um volume de controle, a gente vai passar para essa equação aqui de baixo, na forma de taxa, vai dizer que a variação da entropia do meu volume de controle no tempo vai ser igual ao somatório da taxa com que eu vou estar transferindo calor. Aqui está o nosso volume de controle, ok? Taxa que eu vou estar transferindo calor dividido pela temperatura do meu volume de controle. Só que agora eu tenho a transferência de entropia pela massa também. Então, o fluxo de massa que está entrando aqui vezes a entropia que entra, menos o fluxo de massa que sai vezes a entropia que sai. Se a entropia fosse uma propriedade conservativa, o balanço acabava aqui. Beleza? A variação da entropia no tempo é o que se transfere pelo calor menos que a massa. Porém, há também o termo de geração de entropia nesse processo. Então, isso aqui é o balanço de entropia na forma de taxa do meu volume de controle. Se for na forma integral, vai ficar dessa forma aqui. Beleza? O conceito é exatamente o mesmo. E eu queria só acrescentar que na maioria do tempo, quando a gente trabalhar com processos em regime permanente, a gente vai poder simplificar essa equação. Esse termo aqui, nada varia no tempo, né? No regime permanente, então o termo aqui é zero. E a vazão que entra é igual à vazão que sai. Então, a variação da entropia no meu processo vai ser igual a isso aqui. Transferência, variação, entrada e saída, né? Mais a geração. Beleza? Então, gente, na próxima aula a gente já vai fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo e eu vou deixar em paralelo para vocês uma lista aqui para vocês irem se preparando, ok? Então é isso.